Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui comigo nessa última aula do módulo Configurações. Nessa aula a gente vai responder algumas perguntas. Por exemplo, como instalar atualizações no Windows e por que isso é importante? Como pausar atualizações e por que isso pode ser necessário? E também como desinstalar atualizações. Além dessas perguntas, a gente também vai olhar algumas personalizações relacionadas às atualizações do Windows. Vamos começar então. Se essa é a primeira aula do curso que você está assistindo, você pode abrir o painel de configurações clicando com o botão direito no menu iniciar, ele vai estar aqui, configurações, ou clicando no menu iniciar, provavelmente ele vai aparecer fixo aqui, né, o botãozinho do configurações, ou então em todos os aplicativos, na letra C. A categoria que a gente está estudando hoje é o Windows Update, aqui embaixo, a última opção. Lembrando que essa aula também pode ser acompanhada no Windows 10, caso você não tenha ainda o Windows 11. Eu não sei se você já reparou que aqui embaixo, na barra de tarefas, às vezes aparece esse íconezinho, esse botãozinho aqui mostrando que tem atualizações pendentes. Quando aparece ele, provavelmente é porque o Windows já instalou alguma atualização e agora precisa que você reinicie o computador para que essa atualização seja terminada, finalizada. Quando você clica nele, ele abre o painel de configurações dentro da categoria Windows Update. Aqui nesse espaço, aqui em cima, normalmente aparecem as atualizações que estão pendentes, seja para fazer download ainda e depois instalar, ou como no meu caso aqui, que já foram instaladas e agora eu preciso só reiniciar o computador para que ele finalize a instalação. Repare que sempre que você instala alguma atualização, no caso o Windows, né, que ele já faz isso automaticamente, ele mostra esse botão reiniciar agora, aqui. Quando você clica aqui, ele faz a conclusão, reinicia o computador concluindo essa etapa. Eu sempre recomendo fazer a reinicialização por aqui, porque já aconteceu de eu reiniciar alguns computadores pelo menu iniciar e ele não concluir a atualização. Mas quando faz por aqui, não sei por que razão, né? Não era para acontecer assim. Por esse botão é de certeza que funciona. Caso você, depois de reiniciar o computador, você encontre alguma outra atualização aqui pendente também, daí você pode providenciar a instalação. Aqui do lado, onde está escrito reinicialização pendente, provavelmente vai estar aparecendo baixar ou baixar e instalar. Aí é só clicar ali, ou nessa opção que tem aqui, né? Instalar tudo e reiniciar. Aí ele vai concluir tudo que tem mesmo. Você só precisa ter atenção com uma coisa. Se você estiver usando o computador para fazer algo importante, você não pode parar, pelo menos não naquele momento, seria ideal você primeiro concluir o que você está fazendo e depois você reiniciar o computador. Porque dependendo da sua máquina, se ela tiver uma configuração mais fraquinha, por exemplo, se ela tiver um processador Celeron ou i3, pode ser que o computador demore bastante tempo para concluir a atualização. O tempo vai variar de acordo com o computador e de acordo com a atualização em si. Algumas atualizações são maiores que outras, então essas que são grandes, elas demoram um tempo considerável para concluir. O ideal seria aguardar mesmo. Qualquer coisa, você pode fazer o seguinte: na hora que você for dormir, se você está com o computador em casa, né, tira a configuração de hibernação, suspensão dele e deixa ele atualizando. Bota para reiniciar, né, e deixa ele fazendo o processo ali, porque daí ele vai ter várias horas para concluir, se for necessário, e não vai te atrapalhar no dia seguinte. E se for algum computador da empresa, a mesma coisa, né, antes de sair, deixa ele trabalhando, tira aquelas configurações de hibernação, suspensão, para ele não parar, né, o trabalho, e quando for no dia seguinte o computador já está pronto para você usar. Por que que instalar as atualizações do Windows regularmente é importante? Bom, de acordo com a Microsoft, as atualizações são enviadas para corrigir vulnerabilidades do sistema, erros de aplicativos ou para adicionar novos recursos.
Então, por isso que seria interessante você se manter atualizado. Também uma outra questão que é importante as atualizações é que muitas atualizações são pré-requisitos de compatibilidade para outros programas que a gente usa no computador. Uma outra coisa que eu queria falar para você sobre essa questão de atualização é que eu já percebi que mesmo computadores recém-formatados, quando o Windows está naquele processo de atualização e instalação de atualização, o computador ele fica mais lento, mais travado, principalmente se ele tiver uma configuração mais fraquinha, um Celeron, por exemplo. Já aconteceu de eu pegar um computador Celeron, daí fazer a formatação num SSD, ele melhorou muito o desempenho, só que em pouco tempo a pessoa reclamou que ele estava travando, estava bem lento, sabe? E era por essa questão de atualização. Daí eu instruí a pessoa, né, a verificar no Windows Update se tinha alguma coisa ali pendente. Aí a pessoa instalou tudo que tinha, reiniciou as vezes que foi necessário. E depois que concluiu essa etapa, a pessoa disse que o computador voltou ao normal. Tipo, voltou, saiu aquela lentidão excessiva. Daí por isso que eu digo, né, o desempenho, durante esse processo, o desempenho pode ficar um pouquinho comprometido dependendo da máquina. Se acontecer com você, já sabe. Checa as atualizações ali para ver se não precisa instalar alguma coisa, né? E reiniciar quantas vezes for necessário para poder concluir ali tudinho. A segunda pergunta que a gente vai responder agora é como pausar atualizações e por que isso é necessário algumas vezes. Uma maneira que a gente tem para pausar atualizações é nessa opção aqui. Aqui do lado você pode pausar por uma semana, eu acho que até no máximo de 4 a 6 semanas, deve ser mais ou menos por isso daí, eu não lembro agora exatamente. Mas você tem essa opção de pausar temporariamente, ou se você quiser pausar definitivamente por um tempo maior, o que você pode fazer é fazer essa pausa mexendo nas configurações de serviços do Windows. Para isso você pode vir aqui no botão de pesquisa, aí você digita serviços, vai aparecer esse link aqui. Aqui nessa janelinha de serviços, veja que ela está ordenada por ordem alfabética e tem o Windows Update. Daí você vai clicar 2 vezes nele. Nessa guia geral, você vai ver que vai ter algumas opções ali. Talvez no seu caso esteja aparecendo automático. Para desativar o Windows Update, você vai aqui em desativado, vai depois na guia recuperação e nessa primeira opção aqui de primeira falha, você vai colocar não executar nenhuma ação. Provavelmente vai estar reiniciar o serviço. Se você deixar como estava para reiniciar, quando ele tentar habilitar o Windows Update e não conseguir, daí ele vai reiniciar esse serviço de atualização e vai voltar a funcionar. Então, o ideal seria deixar nessas 3 opções aqui, não executar nenhuma ação. Aí aqui no geral, confere se está desativado e depois coloca aqui aplicar e OK. Daí você vai ver que no tipo de inicialização já vai constar aqui desativado. Marcando daquele jeito você consegue desabilitar as atualizações, mas tenha em mente que isso limita outras coisas também que você tem no sistema. Por exemplo, se você precisar usar a loja do Windows para fazer algum download de aplicativo, atualização, provavelmente você não vai conseguir. Eu acho que isso interfere ali também. Então, só pause o serviço ali, né, interrompa se você realmente não precisar dessas outras coisas que ele te dá, né, desses outros recursos ali que estão vinculados com o update. Quando que essa pausa ou essa desativação de atualização é necessária? Quando você recebe alguma atualização, seja ela do Windows ou de Drive, e após essa atualização o seu computador apresenta falha, travamento, erro, tela azul. Então, se a causa for a atualização, aí você pode fazer isso daí. No caso, atualização do Windows, né? Atualização de Drive, você pode reverter o Drive e não instalar ele de novo. Daí mantém o update funcionando. Mas no Windows não, senão você desinstala a atualização, aí ele baixa de novo, reinstala e seu computador volta a ter problema.
Um caso que aconteceu recente comigo foi assim, eu recebi algumas atualizações, daí instalei, e durante a gravação de alguns vídeos, que era o tempo que eu passava mais no computador, eu percebia que o computador travava todo, travava totalmente, não respondia mouse, não respondia teclado, nada. Aí eu tinha que apertar o botão power, segurar até ele desligar. Isso aconteceu várias vezes, até na época eu estava gravando aquele vídeo do curso, o Paint, do aplicativo de desenho. De início eu até pensei que era alguma atualização do programa que eu estava usando para gravar, mas depois eu testei desinstalar umas atualizações do Windows e daí percebi que vinha da atualização, porque depois que eu tirei não deu mais problema. Por isso que eu acabei pausando aqui. Mas ontem venceu o período, né, de pausa, e ele chegou a instalar algumas coisas aqui e agora está pedindo para eu reiniciar. Se acontecer alguma coisa assim com você também, e você precisa desinstalar a atualização, daí você pode fazer do seguinte modo. Essa já é a terceira pergunta que a gente vai responder, né? Como desinstalar atualizações e por que isso é necessário? Bom, necessário por causa do que a gente comentou agora, né? Na questão de erros, falhas, tela azul, alguma coisa que possa acontecer. Para desinstalar, a gente vai aqui em histórico de atualização. Aqui nessa parte de histórico, as atualizações são separadas por tipo, né? Atualizações de qualidade, de drive, definição e outras atualizações. E embaixo, em configurações relacionadas, tem a opção de desinstalar. Antigamente não tinha todas as opções aqui que a gente podia desinstalar, todas as atualizações, né? Aí a gente ia no painel de controle antigo e desinstalava por lá. Mas lá não está mais funcionando. Quando a gente clica para tirar de lá, ele nos joga para cá. Então o que tem para desinstalar é daqui mesmo. Perceba que do lado aparece, né, a opção de desinstalar. Ó, aqui tem a data de que foi instalado, no caso em julho. Aqui não aparece a data. E essa daqui aparece na data de ontem. Então, se eu quiser desinstalar ele, eu vou por aqui, né, desinstalar. Daí eu confirmo no botão. E ele começa a fazer esse processo ali. Algumas atualizações você precisa reiniciar o computador para ele concluir a desinstalação e outras não. Outras você desinstala e pode usar normalmente que não vai dar problema, né? Nessa opção aqui a gente só tira atualizações do Windows. Se a gente precisar, por exemplo, reverter um drive, o Windows instalou um drive pra gente, drive de touchpad, vamos supor, né? Daí não aparece aqui para desinstalar. Como é que a gente vai fazer essa reversão? Você pode clicar com o botão direito aqui no menu iniciar, vai no gerenciador de dispositivos. Aqui dentro você vai procurar o dispositivo que você quer fazer a reversão de drive. No caso do exemplo que eu citei foi do touchpad, né? Vai aqui em mouse e seria essa opção aqui, ó, que é o do Elantec. Quando você clica duas vezes ou clica com o botão direito nele e bota propriedades, ele aparece essa janelinha e aqui na aba geral ou na aba drive, veja que tem esses botões aqui de atualizar e reverter drive. Se o drive foi instalado e depois foi atualizado, essa opção de reversão fica ativa. Se ele foi só instalado, então ela fica desativada, você não consegue reverter, porque não tem o que reverter. Aí, se deu erro, isso daí geralmente acontece muito frequente em placa de vídeo. Placa de vídeo eu acho que dá mais problema nessa questão de drive. Aí é só abrir ali as propriedades do vídeo, né, que no caso ela é aqui em cima, e bota reverter, daí ele reverte, pede para você reiniciar o computador para concluir, e depois que reiniciar você testa para ver se deu certo. Aí não faz mais a instalação daquele driver específico, né? Instala uma outra versão de driver que funciona melhor do que o que tem, mas que não dá problema. Nessa janela de Windows Update, nessa categoria,
Ainda tem algumas opções avançadas aqui. Por exemplo, nessa primeira opção, receba atualizações para outros produtos da Microsoft. Se você deixar essa opção habilitada, ele vai atualizar, por exemplo, o pacote Office e algum outro produto da Microsoft que talvez você tenha no computador. Ele manda muita atualização do Office, muita mesmo. Se você quiser sempre se manter atualizado, né, aí pode ativar ali que ele vai jogar tudo junto com as outras atualizações. Também nessa opção em atualize, o que acontece se você deixar essa opção marcada? Sempre que o Windows baixar e instalar alguma atualização, ele vai cuidar de reiniciar o computador automaticamente para concluir a atualização o mais rápido possível. Só que, independentemente se você está usando o computador ou não, né? Contanto que o computador esteja ligado, né? Daí ele consegue fazer isso. Só que ele vai te mostrar uma notificação, segundo o que diz ali, 15 minutos antes de reiniciar o computador. O que acontece? Às vezes você não percebe a notificação porque ela fica oculta aqui no modo não incomode. Pode ser que ela venha para cá, você não perceba, né? Você está lá trabalhando no computador e daqui a pouco o computador reinicia do nada. Para não acontecer algum acidente com isso daí, e ele demorar a voltar, né, você precisar usar ou perder algum trabalho que estava usando, então, que estava fazendo, eu acho interessante não deixar habilitado. Pode ser que isso funcione para algumas pessoas, mas para outras eu não acho tão interessante. Daí você analisa o seu caso, né, para ver se para você seria bom deixar habilitado ou não. Uma outra opção que eu acho interessante deixar habilitado é essa daqui, de notificar-me quando for necessário reiniciar para concluir a atualização. Isso daqui, ele mostra a notificação quando ele terminar de fazer a instalação da atualização, como foi no meu caso ali, só que ele não reinicia, ele só mostra a notificação para que você esteja ciente de que o computador precisa ser reiniciado para concluir. Aí você abre ali, né, no Windows Update ou clica no botãozinho, se ele estiver aparecendo para você, e reinicia aqui por dentro para garantir que no reinício ele realmente instale tudo o que tiver que instalar. Aqui embaixo, nesse horário ativo, ele tem a configuração automática e manual. Na automática, ele vai ter uma estimativa do tempo que você usa o computador, para que se ele precisar reiniciar por alguma razão, ele faça isso no horário que você não estiver usando, para não te atrapalhar. Mas pode ser, como nesse caso aqui, né, de cima do Me Atualize, que ele reinicie durante o processo também, durante o seu horário ativo. Aí ou você pode deixar automaticamente ou configurar manualmente um usuário que você... Ou você pode configurar manualmente um horário que você esteja usando de certeza para que ele não te incomode se precisar, né? Uma outra coisa que a gente pode ver aqui também em opções adicionais é atualizações opcionais. Aqui dentro ele vai mostrar algumas atualizações disponíveis para você instalar. Essas que aparecem aqui dentro ele não instala automaticamente, ele só instala se você marcar e deixar para instalar. Como no caso aqui, né? Botar no botão baixar e instalar. Tem que marcar todas as caixinhas que você quiser instalar. Se não marcar, ele não vai. É aqui nessa parte que também aparecem atualizações de drive. Antigamente o Windows mandava os drivers e já instalava, só que isso dava muito problema em alguns computadores por causa de conflito. E daí, por causa disso, ele começou a separar os drivers nas atualizações. Os drivers ficam disponíveis aqui. Alguns são instalados automaticamente, que nem geralmente os drivers de vídeo, de rede, mas outros ficam pendentes de você fazer manualmente já para evitar esse problema de conflito. Uma outra opção que a gente tem aqui também é a questão da otimização de entrega de atualizações. Nessa opção aqui de permitir downloads de outros computadores, quando você ativa, você pode escolher se o seu computador vai obter atualizações de Windows
somente da sua rede local, no caso de outros computadores que estejam na sua rede, ou se ele consegue, se ele pode baixar também da internet e da sua rede local. Nesse caso, ele tanto recebe como envia partes dessas atualizações e aplicativos que você precisar. Dependendo do caso, até ajuda, né? Mas cada caso é um caso. E aqui em opções avançadas, se você tem uma internet mais fraquinha, o que você pode fazer? Você pode configurar aqui um limite de largura de banda para download e upload dessas atualizações do Windows. Finalmente terminamos esse módulo configurações. Espero que você tenha conseguido assistir a todas as aulas e tirar proveito delas. Se você conhece alguém que precisa dessas informações básicas, compartilhe esse vídeo. Compartilhe o canal Amiga Tecnológica usando o endereço www.amigatecnologica.tech.br. Quando a pessoa digita esse endereço com o www no navegador, ele abre o canal do YouTube aqui. Clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim o YouTube entende que esse vídeo é útil e o recomenda para outras pessoas também. Na próxima aula a gente vai iniciar o último módulo do nosso curso básico de Windows 11. Muito obrigada por acompanhar o conteúdo, boa semana para você e até mais.